Agora tô? Então tá bom, obrigado, viu? Costa a porta, por favor, minha filha. Vamos cumprimentar o povo que tá chegando aí, amor, já? Pessoal, ó, boa noite para quem já está online. Nós estamos, né, nos conectando aqui. Boa noite. E já já nós vamos cumprimentá-los nominalmente, ok? Combinado? Tenha um pouquinho de paciência aí, por favor. Vamos cantar enquanto isso? Vamos cantar. Nós estamos aprendendo o Cântico de Maria. Santo, Santo és o nosso Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. João Borges, Ana Borges, São Amaro, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo Mateus, boa noite, Mateus. Bem-vindo, Mateus. Meu irmão. Senhor, preenchendo nossas lâmpadas com o olho do Espírito, enviando sua vide florescer. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Preenchendo nossas lâmpadas florescer, Noel, boa noite, Elaine, Frester, Curitiba, viu, hein, Frester? Prazer ter vocês aqui, viu? Elaine, Noel, vem daqui a pouco a Sinoca aí, né? Daniele, boa noite, Daniele. Seja muito bem-vinda, viu? Beijo nas crianças da Manu e do Pietro. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Gabriel, boa noite, Gabriel Hernando. Boa noite, Lois. Boa noite, presbítero Bonora e Elô.
Sejam muito bem-vindos. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Sandra, boa noite, Sandra. Vai, tudo bem? Quem mais vai com você aí, viu? Pai de Paulo, Sandra? Ou seus pais estão com você? Fala pra mim. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Muito bem, pessoal, nós já estamos aqui com 7 horas e 33 minutos. Então nós vamos começar, já começamos cantando, mas nós vamos orar, tá? Estou configurando aqui o computador para a minha tela me ajudar a não ficar sumindo toda hora, tá bom? Noêmia, boa noite, Noêmia, Esdras, sejam bem-vindos aí. Se houver mais alguém aí, me avisem para eu poder cumprimentar nominalmente, tá bom, pessoal? Hoje é estudo bíblico e vocês sabem que vocês podem participar. Vocês estão convocados a participar, tá bom? Porque eu não quero ficar no monólogo não, viu? Então, você quer fazer uma pergunta, faça. Você quer dar uma opinião, opine, né? Você quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa, acrescente. E os seus comentários serão muito bem-vindos, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus. Seu nosso Deus e amado Pai, obrigado por esta noite e pela oportunidade rica que o Senhor nos concede para reunidos, ó Deus, aqui no nosso lar e também com os irmãos que estão nas suas casas neste momento, conectados para conosco estudarem a Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é um momento abençoado, é uma oportunidade rica, como aquela que Maria teve aos pés do Senhor Jesus. E precisou o Senhor se desligar de todas as tarefas do momento, se desligar de qualquer preocupação, para naquele momento se concentrar nas palavras que o Senhor Jesus tinha para o seu coração. Deus, que seja assim conosco neste momento e que todos nós sejamos edificados pela Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, abençoe cada vida, cada família, cada casal que se conecta neste momento conosco, Senhor. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Leandra, boa noite, Leandra. Oscar e Felipe. Oscar e Felipe é que estão... Ah, ok. Oscar e Felipe. Bom, esse eu não sei quem é, Leandro. Você vai precisar dizer para mim aí, tá bom? A Zilda também. Dona Zilda, boa noite, Dona Zilda. Pessoal, todos já foram completados, pelo menos os que já chegaram aqui. Outros ainda deverão chegar, como sempre não é assim? Então nós vamos agora ao nosso versículo da semana. Muito bem. Estão lembrados? Agora não tem muita gente para perguntar. João Granadeiro, boa noite, João, como vai? Frio em Curitiba, né? Tá certo, Frester. Fique agasalhado, hein? Nada de gripe, rapaz. Amados, nós estamos então
Leandra da igreja de Itanhaém. Tá bom, de Leandra? Itanhaém. Prazer, viu, Leandra, ter bom você com a gente aqui, tá bom? Nós estamos memorizando um versículo que já é memorizado já por muitos, muito conhecido. Salmo 51, 10. versículo 10, é uma oração, né? Hoje eu tô Na verdade, este salmo todo é uma oração de confissão, de arrependimento de Davi, momento ali na sua vida que ele se abre, né, diante de Deus, ele se rasga mesmo, rasga o seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, mas nós vamos falar apenas o versículo 10. Ok? Salmo 51, 10. João de Vassouras, Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de visitá-los há 2 anos. E graças a Deus tenho-os como amigos em grande consideração. Viu, João? Prazer, esqueci o nome da sua esposa. Tão grande é a minha consideração, que vergonha. Esqueci. Não, ele é ruim de o nome da sua esposa. Ele esquece até o meu nome de vez em quando, então não dá nada. Não é verdade não. Maria Xavier, seja bem-vinda, Maria. Deus abençoe. E hoje é aniversário do netinho da dona Zilda, 6 aninhos, o Arthur. Vamos orar por ele também. Lídia, boa noite, presbítero Garmes. Boa noite, meus irmãos. Xavier. Vamos falar juntos então? Salmo 51, 10. Eu falo daqui, né? Nós falamos daqui e vocês daí. Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. E aí, no domingo, se Deus quiser, na escola dominical, nós vamos poder relembrar este salmo. Ô, João, é a Juliana, então, a sua esposa, né? Muito bem, Juliane. Boa noite. Perdão, minha irmã, perdão, que a gente não se fala faz tanto tempo. Sidoca, boa noite. Osmar também entrou. Presbítero Osmar. Não, Osmar de Itanhaém. Osmar de Itanhaém. Saudade, Osmar. Seja bem-vindo, Paula Osmar. Também. Paula, tô morrendo de saudade. Paulinha, quanto tempo, Paulinha? A Jessie também tá morrendo de saudade. Então. Meus irmãos, vamos cantar o hino do Novo Cântico. Hoje, que eu gostaria muito de tratar com vocês de um assunto relacionado ao tema destino aí, ó. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Aí depois a minha esposa vai ter que me ajudar aqui só correndo o laptop para a gente poder acompanhar a letra, porque senão já viu, né? Então, quem tiver o Novo Cântico aí, o número que eu já passei é o número 186. Beleza? 186. E no 186, ó, pensai nesse lar lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar lá do céu, ó, pensai nos amigos do céu que venceram a luta final e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu.
sobressai neste lar lá do céu. É isso aí, gente. Então, nós ainda temos que cumprimentar outros que chegaram depois. Guilherme, Damares, Elias. Elias é de onde? Elias. Será que é o Elias que eu estou pensando? Coloca aí, Elias. Fala para mim de onde você é, porque o Tico e o Teco aqui, ó. Márcia Aguiar. Chará da minha esposa, Itanhaém. Bem-vinda, Márcia. Vânia, boa noite. Lina Navarro, boa noite. O João aqui, ó. Temos que ir lá de Vassouras. Ei, João, você não é fácil não, hein? Temos que repetir aquele almoço, mas agora tem que ser no prédio do seminarista do JMC. Já estou no 3º ano. Que legal. Muito bem. Logo, logo vai ser mais um pastor aí. E eu estou quase aposentando. Daqui uns 20 e alguns anos, né? Claudemir, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Seu Elias, depois o senhor fala de onde o senhor é para eu lembrar, tá bom? Seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Meus irmãos. A Laís entrou também. Laís, boa noite. Kelly, Laís. Thomas, Kelly, Rodrigo. Thomas, Davi. Rodrigo de onde? Rodrigo Cassiano Sardinha, lá de... Rodrigo. Pessoal, gente. O Alberico. Quem a também. gente não identificar, vocês põem, ó. Como fez lá o João. Eram lá de Santo Amaro, o Rodrigo. O Rodrigo era de Santo Amaro, então tá certo. Muito bem. Pessoal. Agora estão em Jundiaí. Esse povo anda, né? Já ouviram falar aquele ditado de cachorro magro, né? Esposo da Jane, Rodrigo. O Rodrigo é o esposo da Jane, que está em Jundiaí. Muito bem. Muito bem. Bom estar com vocês, viu, gente? Muito prazer. E seu Alberico é de Santo Anastácio, São Paulo. Santo Anastácio, São Paulo. Deus abençoe Seja muito bem-vindo, vocês. seu Alberico. Meus irmãos, só falta então identificar aqui o seu Elias, né? Depois ele fala aí para nós, viu, seu Elias? Para a gente saber. Olha, eu gostaria de compartilhar com vocês. Minha esposa, sempre atenta, vai me ajudar aqui porque nós vamos consultar muitos textos bíblicos. O texto que nós vamos abordar é o de Filipenses 4, versículos 8 e 9, tá? Filipenses 4, versículos 8 e 9. Então, vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Não é difícil de achar. Vai lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Então, 11º. Aí é 11º livro, né? Vamos dizer assim. Embora seja uma carta, mas é o 11º na sequência, tá bom? No Novo Testamento. Então, depois de Gálatas. Depois de Efésios, viu, gente? Capítulo 4, versículos 8 e 9 dizem assim, olha. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Vou aproveitar e orar pelo Arthur, né? O aniversário dele é hoje, é isso? Hoje, 6 aninhos. 6 aninhos. Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra está lida e nós rogamos que por misericórdia o Senhor fale o nosso coração, Senhor, edificando-a, transformando-a, fazendo-nos mais fortes neste período, ó Deus, de luta, de muitas batalhas que nós, ó Deus, precisamos vencer. Embora sejamos, em termos de guerra, mais que vencedores, porque o Senhor venceu a guerra principal contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, nós ainda temos muitas batalhas para travar neste mundo. Então, Senhor, nos ajude e tenha misericórdia de nós, dando-nos paz e tranquilidade para poder refletir na Tua palavra. Aproveitamos para rogar a Tua bênção sobre a vida do pequeno Arthur, 6 aninhos, ó Deus, uma vida pela frente,
que está nas tuas mãos, um futuro que o Senhor já conhece, já escreveu. Que o Senhor abençoe a saúde desta criança. O Senhor abençoe seus pais. Creio que são a Luciana e a Deus e o seu esposo. Eu rogo que o Senhor esteja dando sabedoria para que ela o eduque, juntamente com seu esposo, o pequeno Arthur, nos teus santos caminhos. Que a dona Zilda, sua avó, sirva como exemplo de fé, de conduta, Senhor, para esta criança. Alimenta-o, Senhor, fisicamente, fortalece-o espiritualmente, para a honra e glória do teu nome. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Elias fez um comentário. Elias, um coração puro, para livre, livre nunca morre, é verdade. Elias, você de Porto Santana, Cariacica. É onde eu frequentei quando eu tinha 17, 18 anos de idade, Elias. Que coisa, hein? Muito bem-vindo. Você hoje, meu irmão, mexeu com o meu passado. Aí, ó. Meus irmãos. Dona Dulce entrou, Dona seja bem-vinda. Dulce, seu Nilson, bem-vindo. Vanessa também, Vanessa seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Pessoal, eu vou deixar aqui, porque se vocês comentarem alguma coisa, eu vou poder acompanhar na medida do possível, tá bom? Ultimamente, as nossas mentes têm sido bombardeadas por pensamentos que jamais nos ocorreram, né? Pensamentos que se transformam, na verdade, em várias preocupações que geram tristeza, apreensão, medo, angústia, a sensação para muitos, sensação de solidão, dentre outras coisas que podem ser aqui acrescentadas. O que fazer, pergunto, se nós não podemos impedir que coisas ruins invadam a nossa mente? Como como tapar os olhos e os nossos ouvidos para tudo que se passa à nossa volta e que se passa também com a gente? Como fazer? Como exercer? Isso é um desafio muito grande, não é? Exercer domínio para evitar que nós soframos qualquer tipo de dano temporário, progressivo ou permanente. Não é? Sofrimentos podem causar na gente danos que passam, né? A gente sofre agora, amanhã a gente está melhor. Mas dependendo da situação, pode causar situações ou problemas que demandem tratamento pela vida inteira ou para a vida toda. Né? Bom, esse é mais um assunto que nos faz aqui voltar a atenção para a palavra de Deus e que ela tem a dizer a respeito. Então, baseado no que foi dito aos irmãos da igreja de Filipos, nós vamos buscar alimento e fortalecimento para a nossa vida, focando a reflexão de hoje nos nossos pensamentos. É nisso que nós vamos refletir. Então, primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui tem a ver com as virtudes que precisam compor o pensamento do cristão, ok? Então, à medida que eu for falando, lembrem-se, se você quiser comentar algo, comente aí, ou perguntar algo, pergunte aí, que se eu puder responder. E se não responder hoje, deixo para outro dia, ok? Então vamos lá. Virtudes que devem estar no pensamento do cristão. Paulo aqui está terminando a carta aos Filipenses com aplicações que apontam para uma certa estabilidade espiritual. Então, já falei em outra ocasião que é bem do estilo de Paulo começar as suas cartas com várias... vem a saudação às igrejas, ou à igreja, aos irmãos da igreja, e depois vem então uma série de colocações doutrinárias. Paulo é muito especialista nessa questão doutrinária, embora ele também faça narrativas, algumas narrativas históricas, mas em maior grande parte as colocações de Paulo são de ênfase doutrinária. E aí, teoricamente. Só que no final das suas cartas, Paulo costuma fazer as aplicações. É isso que nós estamos pegando aqui no finalzinho da carta que escreveu aos Filipenses. Então, trabalhando nessas aplicações, Paulo está apontando para uma certa estabilidade espiritual que todo cristão deve ter.
Então, nós falamos de pensamentos. Pensamentos que afetam as emoções. Então, você já deve imaginar que situação e que desafio nós temos pela frente. Não é? Porque nós não temos condições de dominar todo o pensamento. Os pensamentos geram emoções. As emoções se tornam volúveis. Ora estão em alta, ora estão em baixa. E se o desafio, se a posição do cristão é manter uma certa estabilidade, então nós estamos diante de um grande desafio. A relação do versículo 8, que nós lemos aqui, 9 também, deve ser somada a muitos outros princípios que haviam sido descritos antes pelo próprio apóstolo Paulo, não é? Como, por exemplo, ele diz lá, tudo isso dentro da carta aos Filipenses, ó, vivei de modo digno, não é? Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, façam tudo por humildade, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, relacionado aqui à humildade, desenvolvei a vossa salvação, fazei tudo sem murmurações nem contendas, alegrai-vos no Senhor, acautelai-vos dos falsos obreiros, sede imitadores meus, permanecei firmes no Senhor, sejam moderados, né? Ele diz, manda ter moderação em tudo, e por fim, não andeis ansiosos de coisa alguma, que está aqui bem pertinho do texto que nós lemos, né? No versículo 5, quando trata da moderação, e logo no 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Assim, além de tudo que Paulo já havia ensinado aos filipenses, né, tudo que eles precisavam, agora Paulo volta a atenção para algo igualmente importante a todos os princípios que eu acabei elencando aqui. Ou seja, Paulo diz que os pensamentos dos crentes de Filipos estão vinculados a quem eles eram, ou estavam vinculados a quem eles eram. Não é? Então, é impossível dissociar o pensamento de alguém de quem aquela pessoa é. E Paulo procura mostrar isso, mas nós vamos ver Salomão lá em Provérbios, no capítulo 23, do versículo 7, só a parte A do versículo, a Márcia vai ler, e ele fala sobre isso. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E aí, tratando de um modo geral, Salomão está dizendo, como o ser humano imagina em sua alma, ele é exatamente assim. Não é? Ou se comporta assim. E quem conhecê-lo vai conhecer através da imagem que ele passa a seu respeito. Não é? Às vezes ele pode estar iludindo a si próprio, mas é a imagem que ele vai passar. Ele vai se comportar dessa forma. Esta é a pessoa que será conhecida. Agora, Jesus aborda de um modo muito mais profundo, não é? Porque esse é o objetivo, não que Salomão não tenha sido, porque o propósito de Salomão é um e de Jesus é outro, lá no capítulo 7 de Marcos, versículos 20 a 23. Amor, leia, por favor. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Essa é a razão porque Jesus disse assim, o mal não é o que entra pela boca, mas o mal é o que sai da boca do homem. É claro, Jesus não está escancarando a porta para os liberais, né? Ou neoliberais. Ó, pode fazer, comer, beber à vontade. Jesus não está dizendo nada disso. Mas Jesus está focando no seguinte, como ele enfrentava uma oposição séria dos fariseus que impunham uma série de regras relacionadas a uma perfeição que nem eles conseguiam observar. Então Jesus fala, cuidado, porque o mal é o que sai da boca do homem, porque ele provém. Quando a gente fala coração, a gente sabe que o nosso coração é músculo, mas tem tudo a ver com a mente e com o pensamento. Bom, como é que os filipenses deveriam ocupar os seus pensamentos? Como?
quais eram as virtudes que deveriam estar na mente deles. Então nós vamos lá ao texto, o que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, finalmente, já concluindo então, Paulo diz assim, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, vamos começar pensando no seguinte, quem é a verdade? Quem é a fonte da verdade? Quem é essencialmente a verdade? Quem disse isso foi o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14 no versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o Senhor Jesus disse isso e todos os que foram gerados, isso é muito importante, todos os que foram gerados à imagem e semelhança de Cristo têm o mesmo molde, têm a mesma forma, foram moldados na verdade. Vejam lá Efésios 4, 24. Prestem atenção no que Paulo está dizendo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Da verdade. Fostes criados, leia de novo, amor, por favor. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Criado em justiça e retidão, que nós vamos falar disso também aqui, justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, este é o molde onde todos nós, todo cristão foi posto. Os crentes, os cristãos de Filipos foram postos neste molde, para terem as mesmas características de Jesus. Então, uma mente que fosse orientada e norteada pela verdade. Abro só aqui um parênteses para cumprimentar a Marta, que chegou aí, deve estar ao lado do Thor, né? Que Deus abençoe Dona muito Iracema, a vida do casal, Dona Iracema também, que deve estar por aí. Deus abençoe muito vocês. Bom, família toda, né? Bom, certamente, todo aquele que afirma ser um cristão, sendo ele habitação de Cristo, Cristo está na sua vida, então todo cristão deve ter a sua vida pautada pela verdade. Ele se interessa pelo que é verdadeiro, abomina a falsidade, tem repulsa pelo engano e o que é enganoso, não se utiliza de meias verdades, que na realidade são mentiras, se entristece com a mentira e o engano e tem prazer na verdade. As emoções, e eu sublimo isso aqui, as emoções que resultam da verdade são dignas de toda credibilidade. Alguns de vocês já ouviram falar de lágrimas de crocodilo? Por que surgiu esta frase? Porque são lágrimas derramadas com falsidade, não é? Então, por isso eu sublinhei que todas as emoções que são oriundas ou resultantes da verdade, elas são dignas de toda credibilidade. O contrário disto está exposto ao irracional, está exposto ao instável, ao que fere, inclusive, magoa e acaba destruindo pessoas. É muito comum pessoas, por causa de um pensamento que não tem nenhum vínculo com a verdade, reagirem a ele, mas essas reações acabam sendo nocivas, porque elas não estão pautadas na verdade. E daqui a pouco vamos tecer mais detalhes sobre isso. Na sequência, Paulo acrescenta outro elemento, outra virtude aí. Ele diz tudo que é honroso. Então ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que no caso aqui eu substituí por honroso, que é uma palavra válida, né, de acordo com o termo grego. Então, o que Paulo está dizendo, a verdade não se limita apenas ao que eu sei, ao que está gravado na minha mente. E essa verdade se traduz em comportamento, que no caso é tratado de comportamento pensamento respeitável, né? Então, o que um cristão pensa é notado no seu estilo de vida. Mas esse estilo de vida será resultado de pensamentos respeitáveis, não é? Ele terá atitudes respeitosas se ele tiver pensamentos honrosos, não é? Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se ele tiver pensamentos respeitáveis. Então,
O cristão, ele terá conversas edificantes, ele se sentirá identificado com ambientes saudáveis, ele rejeitará, né, e reprovará aquilo que influencia corruptamente o caráter. Vamos ver, de acordo com Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12, qual é o comportamento daquele que tem um pensamento respeitável. Observe. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, todo aquele que tem um pensamento respeitável não é cúmplice, não tem cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Mas mais do que isto, todo aquele que tem um pensamento respeitável reprova. Ele não trata com agressividade, não desrespeita pessoas, não é deselegante com as pessoas, mas muito gentilmente, com muita sabedoria, reprova aquilo que elas fazem, porque os seus pensamentos são respeitáveis. Então, estão ligados à verdade e ao respeito, não é? Muito bem. Cumprimento a Gabi, que chegou agora, lá de Mococa, e a Lisandra Ferrari, que acho que é a Lisandra de Itaí, não lembro. Depois põe para nós, tá bom, Lisandra? Josefa também, dona Josefa, e a Edna Araújo. Oi, Edna. Edna de Itaí. Edna. É, de Itanhaém. E a dona bem. Josefa. Dona Josefa de onde? A mãe da Liliane do Estevão, da Liliane do Estevão. Ah, mãe da Liliane do Estevão. Oi, dona Josefa. Seja bem-vinda. Da Vila Industrial, pertinho. Bom, então nós falamos da verdade, que está deve estar no pensamento do cristão. Nós falamos do respeito, que deve estar no pensamento do cristão, deve nortear. E agora, além da verdade e da honra, Paulo acrescenta tudo o que é justo. Da mesma forma como o cristão é gerado na verdade, ele é também formado em justiça. Então observem, seus pensamentos não se confundem, o pensamento do cristão não se perde em meio aos conceitos, aos juízos de valores que precisam ser feitos. E todo dia e a todo instante o cristão precisa estar fazendo juízo de valores. O que é fazer juízo de valores? Considerar o que é bom, o que é mal. Considerar o que é certo, o que é errado. Considerar aquilo que é bem, não é? Ou aquilo que é mal com L, não é, no caso. O mal ou bom, mal com U nesse caso. Bom, os seus pensamentos então não se confundem. Ele pensa e age de acordo com a vontade de Deus. Liguem este ponto ao primeiro, a verdade. Verdade e aqui justiça. Todo aquele que é transformado pelo poder de Deus pensa com a verdade, seu pensamento é revestido pela verdade e pela justiça. Então, ele pensa e age de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Isso o possibilita avaliar tudo sob vários aspectos. Então, vamos lá, coloquei alguns aqui. Primeiro deles que eu coloquei, que deveria ser novamente, e eu coloquei propositadamente nesta sequência. A ação de Deus com Ele próprio. Tudo que Deus faz na sua vida. Um homem cristão, uma mulher cristã, que tem o pensamento norteado pela justiça, jamais questionará a ação de Deus na sua vida. Qualquer que seja ela. Nós não cantamos graças dou por esta vida? Pela flor, pelos espinhos, pelas noites desta vida. A esperança que falhou é uma forma já de reconhecer que Deus sabe o que está fazendo na minha vida. E eu agradeço a Deus, porque a minha consciência está revestida pela justiça. Justiça que vem de Deus. Bom, em segundo lugar, eu também saberei avaliar a ação de Deus, a relação ou a ação de Deus no mundo, ou a ação de Deus e a sua relação com o mundo. Então, não serei injusto ao achar que Deus está demorando demais para poder julgar
certas pessoas que estão tratando a humanidade com dureza, com rigidez, com tirania, né? Verdadeiros déspotas já surgiram na história e o povo penou nas mãos deles, e ainda hoje o povo tem sofrido e muito nas mãos de homens verdadeiros tiranos. Mas a igreja, o cristão, é sábio, porque o seu pensamento está revestido por esta justiça. Ele compreende que tudo está nas mãos de Deus e ele não vai fazer nenhum juízo intempestivo acerca do modo como Deus trata a si próprio e como trata o mundo. Ele também será justo ao avaliar a si próprio. Haverá justiça quando tiver que considerar a si mesmo, seu modo de pensar, de falar e de agir. Haverá também justiça no seu modo de interpretar o comportamento dos outros. Então, quando Paulo diz tudo, não é? Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo. Então, o pensamento tem que estar revestido da justiça de Deus, porque de outro modo, nós estaremos sempre fazendo juízos equivocados em relação às pessoas. E teremos reações complicadas. E isso é muito perigoso. Poderemos ofender pessoas. Pessoas poderão nos ofender porque o nosso senso de juízo está equivocado. Isso é muito importante. Muito bem. Os pensamentos do cristão são justos. Seu modo de avaliar tudo é justo. Sobretudo, a maneira como ele compreende as ações de Deus. E tem um cântico baseado no texto que a Márcia vai ler, que está em Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Leia lá, amor, por favor. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O 4 também? 3 e 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Reconhecimento da justiça de Deus com muita tranquilidade. Não há exceção, não há seletismo, não há aí a separação, isso aqui é de Deus, isso aqui é justo, isso aqui não é de Deus. Não, não. Tudo atribuído à causa final de todas as coisas, que é Deus mesmo que governa toda a história. Outra virtude acrescentada aí é a pureza. A santidade é amplamente apontada na Escritura, seja como mandamento, veja lá, 1 de Pedro 1, 15 e 16. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, é um mandamento. Por que Pedro fala isso? A Bíblia fala em muitos outros textos, porque a santidade deve amparar, revestir o pensamento do cristão. Então, as suas atitudes serão orientadas por aquilo que ele pensa. Ou, eu disse que como mandamento, ou como um resultado natural dessa natureza santa. Já que o cristão é santo porque foi santificado, veja o que Paulo diz em Colossenses 1, 21 e 22. Observe. 21 e 22. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o comportamento natural que se espera do cristão, porque é o que se espera que ele esteja pensando. Né? Se o cristão está pensando em santidade, ele será levado a viver uma vida de santidade. Os filipenses estavam vivendo num contexto complicado, de muita luxúria, né? E ostentação e desonra, inclusive. Veja o que diz aí no texto, capítulo 3, versículos 18 e 19.
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Deus deles é o ventre. Sabe o que é de interessante que me chamou a atenção nesse texto várias vezes? Em quantas ocasiões você vê Paulo chorar? Ele menciona as lágrimas lá de Timóteo, né? Saudade de você, recordando das tuas lágrimas. Aqui não. Aqui a coisa não era bonita. O que Paulo viu em Filipos causou tamanha tristeza que o levou às lágrimas. Dizer chorando aos irmãos de Filipos que havia um problema muito sério lá e eles precisavam tomar muito cuidado. Problema com a luxúria, problema com a ostentação, dentre outras coisas que tinham a ver com a desonra, prazeres da carne e outras coisas mais. Bom, temos que correr porque a hora não espera. Paulo também cita tudo o que é amável. Bom, a palavra amor dispensa comentário na Bíblia, não é? Mas vale a pena aqui lembrar que a nossa vida é resultado do amor de Deus e, como resultado disto, é preciso ocupar a mente com esse amor. É preciso viver em amor. É claro que só vai viver em amor quem estiver pensando amavelmente, não é? Então, não está pensando em ódio, não está pensando em desentendimentos, não está pensando em amargura, não está pensando em ira, não está pensando de maneira negativa, pessimista. Não é? O amor é maior que tudo isso, gente. Não é? O amor é dócil, o amor é gracioso, o amor é generoso, é paciente, o amor é misericordioso. Então, esta é a recomendação bíblica e aqui nós vamos explorar 3 textos bíblicos diferentes que falam sobre este pensamento amável ou sobre atitudes amáveis. Efésios 5, 1 e 2. O que é que diz lá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mandamento de Paulo aos Efésios: andai em amor. Quem vai andar em amor? Quem estiver com o pensamento revestido de amor. Entenda-se por pensamento coração, viu, gente? Viu? Coração está revestido de amor. É que nós aqui, eu não estou fazendo aquela diferença de mente e coração, de razão e sente e emoção. Não, estou fazendo isso. Dizendo que o coração está cheio de amor, então ele praticará o amor. É diferente do coração que está cheio de ódio. Não é? O texto fala, a boca fala do que está cheio o coração. Exatamente. Então, a gente vive. Exatamente. João 13, amor. 13, 34 e 35, por favor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Até aqui parece que nós não temos grandes desafios, não. Porque amar o nosso irmão não é tão difícil, não é? Em algumas circunstâncias a gente fica meio bronqueado e tudo, mas não quer dizer que a gente deixou de amar. Mas agora vejam lá, texto muito conhecido de Mateus 5, 43 e 44, que diz aí: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar o inimigo. Isso é tema para outro estudo, viu? Amar o inimigo. Eu não vou me deter aqui não, nem vou abrir parênteses porque tem mais coisa pela frente. Então, a vida de todos nós, isso é muito importante, pensar, refletir, a vida de todos nós se tornaria muito mais fácil, se tornaria muito melhor se houvesse uma clara compreensão do que significa ocupar o pensamento naquilo que é amável. Nós não faríamos julgamentos precipitados sobre determinadas pessoas, não. Nós preferiríamos depositar crédito,
não é? Confiança, antes de fazer algum juízo temerário e intempestivo. Um coração amável prefere entender as coisas de um modo agradável do que já imediatamente interpretar negativamente aquilo que ouviu ou aquilo que viu. Aí eu vou ter que abrir um parênteses rapidinho, só para contar uma historinha rápida, viu? Alguns de vocês devem saber, um determinado pastor vivia numa casinha simples com a sua esposa, e era aquele tipo de casa assim próxima da outra, não é? E um dia no quintal a esposa estava lá tirando a roupa do varal, ele saiu com a toalha na mão e começou, e o vizinho do ladinho lá, vendo ele sacudindo a toalha para lá e para cá, e para lá e para cá, e a mulher correndo de um lado para o outro, e o marido atrás dela, e daqui a pouco esse pastor não podia sair na rua, porque todas as pessoas olhavam para ele, as pessoas que eu conhecia, a cidade pequena, olhavam para ele assim, e tudo. Um dia ele foi saber, parou alguém e falou: o que está acontecendo alguma coisa? Ele falou assim: o senhor tem fama de bater em mulher. O senhor espancou sua esposa outro dia. Como assim? Assim, toda a cidade sabe como o senhor pegou lá e meteu a toalha molhada na sua esposa, coitada, que ficou cheia de hematomas. Aí falou, pôs a mão na cabeça e diz: meu Deus, não foi nada disso. Ela estava sendo atacada por um enxame de abelhas e eu saí para sacudir, e a toalha não estava molhada não, saí para sacudir as abelhas para salvar minha mulher de uma situação, mas por causa da visão de um vizinho, da interpretação de uma mente que não estava moldada por esse amor naquele momento, então acabou com a reputação, com a imagem de um pastor. Pode ser com você, pode ser comigo, pode ser com qualquer pessoa. É preciso tomar cuidado. Uma mente amável, revestida de amor, ela interpreta, ela prefere interpretar positivamente as coisas antes de emitir um juízo temerário. Na verdade, ela não emite, não é? Ela emite um juízo convicta daquilo que está dizendo, porque tem provas, porque ela não está ali, não se trata de uma coisa insana. Pensamento amável não quer dizer utopia, não quer dizer alienação com relação ao que se passa ao nosso redor ou conosco mesmo, não. Ter um pensamento revestido por amor é evitar que o ódio tome conta do nosso coração. Por último, mas não menos importante, é descrito aqui como tudo que é de boa fama. Certamente que isso está ligado a todas as virtudes anteriores que Paulo mencionou, tanto em Filipos quanto em qualquer outra sociedade pós-moderna, que é o caso nosso aqui. O cristão se destaca pelo modo elevado como pensa e age perante as pessoas diante de pequenas e grandes coisas. Né? O modo como ele age em relação às coisas boas e às coisas más. O cristão chama a atenção dos outros pela paz que ele transmite, porque ele tem um pensamento revestido por todas essas virtudes. Inclusive, a boa fama, né, faz parte deste bojo que compõe o pensamento do cristão. Ele está com os pés no chão. Não é? Então, tudo que é de boa fama, vamos agregar a isto aquilo que se dizem, aquilo que se passa na televisão, aquilo que se passa na internet, aquilo que se vê nos livros, não ocupa a mente de um cristão, não há lugar para essas coisas que não têm importância. Pior, que podem ser nocivas, elas não têm boa fama. Então não podem ocupar o pensamento de um cristão. As coisas boas, em termos de literatura, em termos daquilo que se vê no YouTube, daquilo que se vê no Facebook, daquilo que se assiste na TV, em termos de boa fama, essas são as coisas que devem ocupar o pensamento do cristão. Senão, o seu comportamento será influenciado. Olhem vocês que têm filhos pequenos, observe o comportamento deles, coisas que você nunca disse, mas que eles manifestam, ou por ter visto num programa de TV, ou por terem lido em alguma revista que você não viu, ou algum coleguinha com quem ele andou,
Então são coisas que não são de boa fama e que entraram no pensamento da criança e ela então acaba manifestando um comportamento preocupante. Agora, por fim, para deixar tudo absolutamente, envolver tudo e não deixar nada de fora, Paulo encerra dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Né? Então observe, Paulo fez menção, elencou várias coisas, mas ainda conclui dizendo: se, é como assim, se eu deixei alguma coisa de fora, se existe alguma virtude, se há algum louvor ainda, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, a mente cristã deve estar ocupada com as coisas mais nobres e excelentes que existem. Se o que se pensa não é louvável, se não há virtude, se não edifica e constrói, então deve ficar de fora. Então, por último, meus irmãos, nós temos aqui o imperativo e a benção de Deus. Quando Paulo afirma no versículo 9, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ao afirmar assim, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, o apóstolo está indicando mais do que uma mera sugestão. Paulo não está dizendo assim: irmãos, se for possível, pensem assim. Se der, se não der, paciência. Não. Ele está definindo o que caracteriza a vida do cristão. Qual é o seu modo de pensar? Como pensa um cristão? Então, quando você se relaciona com uma pessoa que se diz cristão e o seu comportamento, suas palavras são questionáveis, então será questionável também o seu caráter. Será mesmo que você está se relacionando com um cristão? Ou vamos avaliar nós mesmos que é melhor, é mais justo, não é? Se eu, de repente, não estou manifestando esses comportamentos que são resultantes de uma mente bem moldada, obviamente que eu serei questionado. Meu caráter será questionado. Então eu pergunto, qual é o seu modo de pensar? O que passa na sua mente? E o que deve passar na sua mente, na minha mente? Nós sabemos que ninguém consegue dominar tudo o que pensa. Isso é um fato, é bíblico inclusive. Né? Entretanto, o imperativo não nos poupa. Né? O imperativo mostra a habilidade que Deus dá ao cristão de travar essa luta difícil, fazendo todo esforço para que predomine o que está em harmonia com a sua vontade. Esta é a velha luta, a terrível luta que existe entre velha e nova naturezas. Não é? Então isso é reforçado no que está posto no versículo 9, não é? Quando Paulo diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar. Então, tudo que foi dito no tópico anterior, agora adquire mais força com a exortação, pratiquem. Praticar o quê? Perguntam. Paulo está dando a resposta. O que aprendestes, o que recebestes e ouvistes e vistes em mim. Os filipenses, meus irmãos, estavam acostumados, eles haviam sido ensinados de modo que aprenderam, receberam, ouviram e viram no apóstolo Paulo tudo o que era preciso praticar. Em termos de ensinamento, o apóstolo Paulo foi a mensagem ambulante e com muita autoridade, Paulo se coloca como modelo, dizendo: sede meus imitadores, está em Filipenses aí, no capítulo 3, 17. Né? Sede meus imitadores, olhem lá. Irmãos, sede imitadores. Só a parte A. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em vós. Versículo todo, não tem problema. Porque há um outro versículo, já esse está, se não me engano, em Coríntios, se não me engano. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Mas não é esse o versículo que eu quis invocar, não. Foi o que está em Filipenses mesmo. Repete, por favor, amor. Irmãos, sede imitadores meus. O versículo inteiro. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Jesus disse a mesma coisa. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. O que está escrito lá, amor?
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Paulo aprendeu com Jesus. O que eu penso está em harmonia com a vontade de Deus. Eu vou falar, eu vou ensinar, mas eu vou viver. E aí eu vou dizer para aqueles que estão aprendendo comigo, olhem para mim, imitem o meu comportamento. Difícil vai ser, imitem o meu pensamento, né? Vai ser difícil. Como fazer uma pessoa pensar como nós? Nesse caso é preciso levar os irmãos a pensarem como nós. Porque aqui não é uma questão de concordar com tudo que eu digo e penso. Não se trata disso. Não é o que está em questão aqui. Concordar com pensamentos que se harmonizam com a vontade e com a palavra de Deus. A gente tem realmente que levar as pessoas a isto, ajudá-las a chegar a este ponto. E o texto fala, né? Tende em vós o mesmo pensamento, né? Então... Que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, então é coletivo. Isso mesmo, muito obrigado. Porém, o mais nobre e o mais importante objetivo aqui, que precisa ser alcançado, é exatamente o que ele vai dizer no final. O Deus da paz será convosco. É uma maravilhosa garantia. Se é o desejo de todo cristão contar com a ajuda de Deus, contar com o seu conforto, a sua bênção, então aí está a receita. Pensar e praticar a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então assim, meus irmãos, nós chegamos àquele ponto de lições a serem recebidas. Ninguém comentou nada aqui, né? Chegou a Dona Edi. A Dona Edi chegou na hora das aplicações, né, Dona Edi? Seja muito bem-vinda. Muito bem, vamos falar sobre as aplicações. A mente humana, em primeiro lugar, nunca se encontra em estado de inércia. Nunca. As pessoas estão sempre pensando e estes pensamentos ditam todos os seus comportamentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por esta verdade, por este fato, é claro que quem tem problemas mentais não passa por esse tipo de processo, é óbvio, né? Nós estamos tratando de situações normais. Segundo, por esta razão, na vida cristã não há espaço para algum tipo de entrega ao medo, à desesperança, a coisas do tipo assim, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que vai ser de mim? O que será de mim? Ou, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. O cristão, a mente do cristão, não se entrega a essa condição, a esse tipo de condição. Porque em harmonia com Deus, em harmonia com a palavra de Deus, ele sabe que sempre há uma saída. Pode não ser a melhor, pode não ser como ele queria, mas sempre haverá uma saída. Terceiro ponto, o cristão está sempre pensando, portanto, ele precisa saber no que convém pensar. Não é assim? Já que eu não paro de pensar, estou sempre pensando, então convém saber no que é que eu vou pensar. Os seus pensamentos, o pensamento do cristão e a conduta devem estar envoltos pela verdade, pelo respeito, pela justiça, pela santidade, pelo amor, pelo bom conceito diante dos homens. Esse é outro ponto. Quinto ponto, tudo que há de melhor no mundo deve ser alvo de busca por parte dos cristãos. Porque o que acontece? Alguém vai dizer assim, bom, mas o texto não disse tudo de bom que existe. É verdade. Há muitas coisas boas no mundo que não são nocivas à minha vida e não mancham, não maculam a minha relação com Deus e nem a minha relação com a igreja. Então, isto Paulo diz, tudo que há de virtude, tudo que há de louvável, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Não é? O que não merece qualquer louvor, que é alvo de crítica, inclusive por parte de quem não é cristão, o que não edifica, o que deseduca, o que corrompe, o que separa de Deus, distancia de Deus, essas coisas devem ser abandonadas. Ah, eu não consigo, estou acostumado, faz tempo, se eu deixar isso, o que eu vou fazer? A escolha é sua. Não é? Ou você escolhe desenvolver a sua salvação e amadurecer a sua mente em Cristo Jesus, ou você escolhe prestar a si próprio um desserviço, impedindo o seu próprio progresso e avanço na fé cristã.
É uma questão que está nas suas mãos. É preciso saber em como ocupar os nossos pensamentos. Outro ponto. Tudo que o cristão recebe, aprende, ouve e vê nas Escrituras só influencia a sua vida quando observado, quando posto em prática, quando transcende o âmbito do pensamento. Mas primeiro tem que estar no pensamento. É o que Jesus disse. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, ele apreendeu, ele absorveu, ele assimilou. Então, está no seu pensamento. Aí Jesus diz, e as pratica, então será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Último lugar, se é nosso desejo que Deus nos ajude, que Deus nos dê o que pensar, nos ofereça refúgio, nos ofereça amparo, segurança, força, esperança, suporte para vencer as dificuldades. Então, meus irmãos, nós precisamos observar o que tem ocupado os nossos pensamentos. Nós vamos ter, de repente, que fazer uma limpeza nessa casa aqui. Fazer uma faxina, não é o que a gente faz em casa? Às vezes a coisa não está bonita. Tem que tirar muita coisa fora, né? É o tal do desapego, né? Desapega, desapega. Então tira de lá. Tira, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tudo que causa ruptura no seu relacionamento com Deus. Que assim, por misericórdia, o Senhor Deus nos ajude, na sua infinita bondade, misericórdia, nos quebrante, nos dê humildade, a humildade necessária para nós estarmos vigilantes em relação ao que tem ocupado a nossa mente e os nossos pensamentos. Assim, como que nós temos procurado observar todos os dias na prática, não é? Nas pequenas, desde as pequenas até as maiores coisas. Nós estamos diante de um problema difícil, como eu comecei lá na introdução, inusitado. O pensamento de muita gente hoje tem sido: como será? O que será? Parece que não vai ser bom. Tudo aponta para situações mais difíceis lá na frente. Meus irmãos, previsões. Previsões não são fatos. O fato que nós temos hoje é o seguinte: a situação realmente tem sido preocupante. Entretanto, eu não devo ficar ansioso com o que vai acontecer amanhã. Está aqui no texto. Né? Antes de nós termos lido o versículo 8, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. Então, o coração e uma mente que estão em harmonia, afinados, alinhados com a vontade de Deus, esse coração vai ter paz. Este coração terá a palavra boa para dizer na hora certa, da maneira certa. Este coração saberá distinguir o mal e perverso daquilo que é bom e agradável, que é edificante. Então eu rogo a Deus que nos oriente e nos abençoe. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos, fazendo uma oração. Podemos cantar um cântico? Sei cantar que as palavras da minha boca. Isso, muito bem, nada mais apropriado. Salmo 19, lá no finalzinho. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, a meditação
vamos orar aqui, a Valéria, amor, está pedindo para orar pelo filho dela, o Arthur. Eu não lembro da Valéria não, viu, Valéria? Mas Deus sabe quem é o Arthur e sabe das lutas dele. Depois você põe de onde você é para a gente continuar orando em favor do Arthur, seu filho, tá bom? Vamos orar então, amor? Por favor. Querido Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelos ensinamentos. Obrigada porque na Tua palavra, na Bíblia, Senhor, nós temos tudo aquilo que precisamos, todas as orientações. É a boca do Senhor, é a Tua voz aos nossos corações, ó Deus. E nós intercedemos que o Senhor nos ajude a praticar a palavra, a buscar sempre mais e mais santidade na nossa vida, a buscar mais do Senhor, para que tudo aquilo que ocupe o nosso pensamento redunde na Tua glória, na Tua honra, ó Deus amado, que a nossa vida seja um testemunho fiel do Senhor Jesus, que a nossa vida seja uma bênção para o nosso próximo, meu Pai amado. Obrigada por todos aqueles que participaram conosco nesta noite. Abençoe suas vidas, abençoe, ó Deus, suas famílias, ó Pai amado, tendo misericórdia de cada um. E nós intercedemos pelo Arthur, ó Deus bendito, filho da Valéria, o Senhor que é o Deus libertador, é o Deus que pode todas as coisas, ó Deus amado. Tenha misericórdia da vida do Arthur, ó Deus. Seja com aquele coração, Senhor, liberta, transforma para a Tua honra e glória, meu Pai. Dê paz a Valéria, que ela confie de todo o seu coração no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, é todo poderoso. Nos dê uma boa noite de sono, ó Deus, nos dê uma noite muito feliz e que amanhã tenhamos um dia muito abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, agora é hora de despedir, né? Chegou a hora de ir. A Rose pediu para orar pela irmã dela, acho que é isso, né, Rose? Aqui é a Rose. Mas a gente vai orar, né? Vamos continuar orando. Valéria é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, de longe, Valéria. Prazer, viu? Muito Deus prazer. te abençoe, viu? Meus irmãos, amados, queridos, uma boa noite para vocês. E aí, olha, é tanta gente que não dá, que nominar a gente acaba pecando, não é verdade? Mas olha, o carinho de vocês por nós tem sido uma coisa muito assim, muito clara, e nós somos muito gratos a Deus por vocês. Então, eu me despeço aqui dos irmãos da igreja, presbítero Osmar, Ângela, presbítero Garmes, Lídia, Vânia, né? A Isa, a Júlia, presbítero Nilson, a Sandra, Rose, a Zilda, a Lloyd, né? Me despeço aqui do João, lá de Vassouras, no Rio de Janeiro, do Frester, lá de Curitiba, me despeço também da Elaine, do Noel, da Sidoca, da Naí, de Itanhaém, Hilda, Edna, me ajuda aí, amor, Marta, Guilherme, Damares, Felipe, isso, Vanessa, minha amiga, Elias. Vanessa lá de Itanhaém, o Elias, lá de Porto de Santana, 17 anos. Nossa, Deus, Elias, Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Espero que falem muito bem de mim por aí, viu? O Alberico, sua esposa, o Claudemir, boa noite. Deus abençoe, Thomas, Lina, Kelly. Márcia Guiar, Thomas, Kelly, Davi. Deus abençoe Maria Xavier, Deus abençoe a Elaine. Eu acho que eu já falei quase todo, eu acho, não sei. Deixei alguém de fora? Deixei você? Me perdoa, tá bom? Mas nós nos veremos. Eu quero lembrar os irmãos da igreja que domingo nós vamos ter a escola dominical presencial, viu, gente? E o culto também. Não tenha medo, não. Você tá da minha idade, encara aí, põe a máscara, viu? Vai para a igreja. Eu sei que é meio desconfortável ficar lá na igreja de máscara, 1 hora, 1 hora e meia, mas vai, gente. Não tem nada que pareça, que compare ao culto e escola presencial, não. Até porque no domingo passado nós tivemos um problema com a internet, que foi um problema complicado. Estava ventando muito, né? Então... Houve muito vento, a internet caiu, 5 vezes caiu.
E aí o culto ficou comprometido ali, pelo menos nessa questão, quem estava online percebeu nitidamente isso. Quem estava na igreja não perdeu nada, mas quem não estava acabou perdendo. Então vá à igreja se você pode, viu? Espaço tem e nós vamos receber você lá com muito amor e com muito carinho. Lembre-se que nós estamos fazendo isso com todos os critérios que a vigilância sanitária exige da nossa parte, tá bom? Domingo, 9 horas, entraremos online novamente com a graça de Deus, mas na igreja. E à noite, 7 horas, se Deus quiser, da mesma forma. Um grande beijo para todos vocês e nós agradecemos muito a honra e da presença de cada um e das famílias que entraram conosco online. Agora eu peço à minha esposa que, por favor, desligue lá, desconecte a internet para nós.